Começou mais um Tá Beleza Podcast apresentado por mim, Marco Vandame, a fera do transplante capilar do Brasil. Número 1, meu amigo, Dr. Joel Lacerda. A gente não pode começar esse episódio sem antes o seu Triple C. Aquele Triple C é muito importante para vocês, que a gente vai levar informação, saúde aqui e bem-estar, é no Tá Beleza Podcast. Então vamos lá, curtiu, comenta, compartilha, que é importante para toda a sociedade. Alguém aqui no planeta, né? Não tem importância de falar sobre saúde e sempre. Fundamental para todo mundo. E outra coisa, quando você clica aí no joinha, outros vídeos do tipo vão aparecer, porque o YouTube vai entender que, claro, você achou interessante. Aí você ajuda a gente, né? Aí vai lá e se inscreve. Não custa nada, né, Joel? Já se inscreveu? Ah, não. Jura? Vamos lá. Pode se inscrever enquanto a gente apresenta hoje a convidada. Ela é presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Portadores de Neoplasia Maligna da Associação Brasileira de Advogados, advogada trabalhista e do Direito da Saúde. Cíntia Poças, seja muito bem-vinda ao Tá Beleza Podcast. É um assunto muito importante. Muito importante, né? Que, assim, o câncer atinge um número cada vez maior de pessoas na nossa população. Isso é muito ruim, e muita gente que está no mercado de trabalho, trabalhando, e que não sabe o que fazer quando essa situação chega, em termos de benefícios, enfim. A gente vai falar muito sobre isso. Seja muito bem-vinda. Eu gostei muito de um post seu do seu Instagram. Eu vou falando que vem na cabeça. Que você fixou uma coisa muito importante, que é você é o seu maior investimento, né? E tem tudo a ver com isso, né? É verdade. Primeiro, eu agradeço por estar aqui com vocês, até porque propagar conhecimento é muito importante, né? E chegar informação até as pessoas, tanto na área de saúde, como também na área jurídica, é algo que eu brinco, né? Brinco não, né? É o que eu digo sempre. Conhecimento nunca ocupa espaço. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa, por estarem imbuídos aí com esse compromisso, né, com a sociedade. E você está falando do post, né? Eu achei esse post assim, sensacional, porque é isso, né? Às vezes a gente se esquece, às vezes não. Muitas vezes a gente se esquece disso, deixa de lado. Aí quando acontece alguma coisa que abala as nossas vidas, aí é que a gente vai se tocar. É verdade. Nós não podemos deixar o problema chegar. É muito importante, e isso nós estamos verificando muito, né? Até mesmo no mês de outubro, que é o mês dedicado à questão do Outubro Rosa, o quanto é importante a conscientização. E a conscientização até pelo que você acabou de falar. Esse cuidado, ele tem que ser contínuo. Então, você tem que ter esse cuidado com a sua saúde. É muito importante, como nós estamos aqui conversando sobre essas questões da neoplasia maligna, é importante que as pessoas façam os seus exames preventivos e também que busquem informação de qualidade, para que verifique se o que ela está se deparando vem de uma fonte segura ou não, porque não basta, né, só procurar se cuidar ou procurar resolver algo quando não tem mais solução ou quando você já está ali envolta no problema. Isso é legal. A questão é a seguinte, de forma mais pragmática, para quem trabalha, né, e que adquire câncer, sem falar do afastamento contínuo do trabalho, mas tipo assim, tem que ir numa quimioterapia, ou tem que ir mais exames, mais vezes no médico, a gente sabe que contou mais de cada 15 dias, ainda que não seja contínuo, parece que vai para o INSS. Não é isso? O portador de neoplasia, ele cai nesse mesmo problema ou ele continua trabalhando normalmente, coloca o atestadozinho dele, continua a vida normal e recebendo pelo patrão? O que ele tem de direito em relação a isso? Depende, porque o que eu costumo dizer? Que quando nós falamos de tratamento oncológico, não se tem uma receita do bolo. Depende muito do organismo das pessoas. Então, o tratamento vai ter um impacto diferente de acordo com as pessoas vistas de forma individualizada. Tem pessoas que passam pelo tratamento oncológico e não precisam se afastar. Já outras entram nessa questão que você acabou de mencionar. Ela tem uma debilidade, e essa debilidade ela pode ser tanto física como psicológica, porque hoje em dia nem se discute, né, mais sobre isso, sobre a questão psicológica, que pode gerar o afastamento. Então, para verificar se faz jus a esse benefício,
temporário ou permanente, é importantíssimo que o laudo médico ele venha bem detalhado. Venha detalhado em que sentido? Qual o impacto que aquele tratamento ou qual o impacto que aquela doença está gerando na pessoa? Porque será com base, inicialmente, né, digamos, o pontapé inicial, será esse laudo, para verificar se aquela pessoa tem condições de continuar trabalhando ou não. E se ela não tiver condição de continuar trabalhando, aí virá o afastamento previdenciário. Sim. Aí essa pessoa fará jus ao afastamento e receber o benefício mensal pelo INSS. Tá, outra pergunta complementando. Uma vez afastada de forma temporária, quando volta, tem algum tipo de estabilidade, um período ou não? Pode ser demitida? Importantíssima a sua pergunta, porque, inclusive, toda vez que nós vamos falar sobre essa questão, vem essa indagação. A legislação, ela não traz estabilidade no emprego para quem já fez o tratamento ou está em tratamento. O que a legislação traz é que se a trabalhadora ou o trabalhador eles estiverem aptos a retornar ao trabalho, eles não podem sofrer uma dispensa discriminatória. O que seria essa dispensa discriminatória? Seria uma dispensa motivada pela doença. Sim. A empresa não tem nenhum motivo razoável e que tenha vinculação diversa, senão o fato da pessoa estar doente. Então, se houver essa dispensa discriminatória, aí sim, a trabalhadora ou o trabalhador fará jus à reintegração ao seu posto de trabalho e até mesmo poderá fazer jus ao recebimento de uma indenização. Indenização seja pelos danos morais que forem ocasionados ou até mesmo os danos de cunho patrimonial, porque o impacto dessa ausência de trabalho pode gerar também questões patrimoniais ali, um prejuízo patrimonial a essa pessoa. Mas, desculpa, é porque o assunto Então, eu vou dando sequência. Então, uma vez que você requereu lá junto à Justiça essa reintegração, né? Tem um técnico esse, reintegração no trabalho. Isso. Então, como é que prova que foi de cunho, foi a questão da discriminação ou preocupação de voltar a ficar doente? Como é que faz esse tipo de... Tem como provar isso? Tem como provar. Assim, quando nós falamos de provar realidade fática, nós não temos uma robustez ou algo incontroverso. A pessoa ela pode fazer prova, por exemplo, exemplificando que a empresa não estava passando por nenhuma dificuldade financeira, exemplificando que depois que ela retornou ao trabalho, o tratamento dela passou a ser diferenciado, ela passou a não ser vista mais como uma pessoa produtiva a ponto de poder alçar uma promoção, por exemplo. Então, para que se faça prova disso, a prova testemunhal é muito importante. Legal. E verificar também as condições da empresa. Qual foi a motivação daquela dispensa. Agora, só essa prova testemunhal, a pessoa vai ao INSS? É assim que funciona? Não emprego, no caso. Não, na Justiça. Na Justiça. Na Justiça. Isso. Nesse exemplo que ele deu, a pessoa ajuizou a ação e requereu a reintegração ao seu posto de trabalho. E aí o ônus da prova é dela, a não ser que ela tenha indícios suficientes para requerer em juízo a inversão do ônus da prova. Sim. Que aí se inverter, aí quem tem que provar é o empregador. Então, mas é a avaliação, né? Porque eu imagino que deva ter uma avaliação pelo INSS, no caso de afastamento, pessoa com câncer. Essa avaliação é feita de que forma e aonde? Ah, tá. Então, já saindo do judiciário e voltando para o INSS, hoje em dia, essas questões avançaram bastante no INSS. Antes, um tempo atrás, no caso, obrigatoriamente você tinha que passar por uma perícia e depois da perícia você começava a receber o benefício. Através do sistema do Meu INSS, se você acostar no sistema todos os documentos comprobatórios da sua condição, você já pode começar a receber o benefício. Por isso que é importante esse laudo médico que nós mencionamos há pouco, que nesse laudo conste detalhadamente
tudo que está impactando e debilitando aquela pessoa com relação ao exercício de suas atividades. Porque ela vai instruir, né, nesse sistema com laudo médico, pode juntar também atestados, exames, para demonstrar essa condição que ela realmente precisa receber o benefício do INSS. Mas também a funcionária, uma vez provou que está com as funções, né, produtivas perfeitas, ela também pode colocá-la numa função fazendo coisa a mais, ela pode reclamar disso, não, né? Assim, de repente, uma carga maior. Vamos supor que a pessoa pegue peso, seja um homem, câncer de próstata, não sei, pegue peso. Aí ele fica naquele esquema dele, mas pela empresa, pelo trabalho normal, ele tem que pegar um pouco mais de peso, que está dentro do previsto, não está mudança de função nem nada. Ele não pode reclamar também, né? Depende, porque, por exemplo, tem algumas pessoas que elas acabam obtendo um laudo ou um atestado que pode retornar ao trabalho, só que com algumas limitações. Então, tem pessoas que retornam, que voltam, né, desse afastamento previdenciário, mas que continuam com algumas limitações. Entendi. Exemplo, as mulheres com a questão do câncer de mama, sim, elas acabam ficando, não sei se vocês já repararam, isso. Porque tira o linfonodo aqui que drena, às vezes, isso, da axila. E aí você drena menos o braço. Drena menos o braço. Aquela compressão. E às vezes fica até inchado, né? Sim. Tem mulheres que até têm dificuldade para poder movimentar. Então, vamos supor que essa mulher, a atividade que ela exercia obrigatoriamente necessitava da utilização do braço. E ela recebeu um laudo médico que ela está apta ao exercício de outras atividades, mas que não com a utilização do braço para a sua atividade principal. Ela pode ser realocada em outra função, mas se então, for o caso. Aí é briga de cachorro grande, porque o INSS não quer, porque ela pode voltar, mas também para o patrão não quer em outra função. Aí, como é que essa pessoa fica? E aí você entrou numa discussão que é a discussão do limbo previdenciário. Não sei se você já tomou ciência com isso. O limbo previdenciário é justamente quando acontece esse exemplo que você acabou de falar. O INSS, ele dá apto para a pessoa e a empresa não absorve. Passa pela medicina do trabalho. Isso. E o médico do trabalho informa que aquela pessoa está inapta. Então, acontece essa divergência. E aí? Ela vai ficar no limbo previdenciário e os tribunais, né, e aí é uma questão de direito do trabalho, eles passam a decidir que o empregador fica responsável pelo pagamento de salários daquela pessoa, porque ele que não está deixando a trabalhadora retornar. Já seria diferente se essa trabalhadora recorresse. Ela teve o apto do INSS, só que ela não concordou com a decisão. Então, se ela não concordou com a decisão, ela vai recorrer. Aí você tem a questão do recurso administrativo ou na esfera judicial. É muito complexo, porque, vamos supor, o empregador vai ficar com esse ônus, mas ela não está mais sendo útil para a empresa, porque aquela função dela ela não consegue mais exercer. Aí ele pode demitir nesse caso? Não. E é complexo isso também. Por quê? É complexo, cara. Porque nós temos na Constituição Federal a questão da função social da empresa. Então, através dessa função social, é que vem se desdobrando e sendo conduzidas as decisões do judiciário para que o empregador continue realizando o pagamento de salário. Pô, cara, tipo assim... É complicado. É complicado, porque tem empregador que não suporta. Entendeu? Não suporta. Eu fiquei... Porque o governo também tem que ter uma função social, né? O INSS tem que pagar essa pessoa até ela se recolocar no mercado, não sei. É difícil. Por isso que é importante, e aí entra um papel muito importante também nas empresas, que é a questão dos recursos humanos. Porque os recursos humanos, eu acho que eles têm também que ter um papel mais humanizado e de proatividade. Não somente servir para recebimento de documentos. Se eles atendem uma pessoa dessa, né, que recebeu o apto do INSS, mas visivelmente ela não tem condições de voltar a trabalhar, ele mesmo pode auxiliar e falar assim, olha só, por que então aqui essa decisão do INSS está incorreta, você pode recorrer, porque você realmente não tem condições de trabalhar. Então, eu acho que esse diálogo deve existir também, até para evitar isso que você acabou de mencionar, porque você fica realmente, por isso que veio o nome de limbo previdenciário, você fica numa situação delicada.
Agora, tem muita gente trabalhando nas empresas, as empresas hoje contratam muito por intermédio do MEI ou do PJ, né? E quando acontece isso, a pessoa não tem carteira assinada, é MEI ou é PJ. Como é que fica essa situação de quem está trabalhando com câncer numa empresa e não é uma carteira assinada? Como é que fica essa situação? Então, genuinamente, se essa pessoa for MEI e PJ, considerando ali a realidade, né, dos fatos, ela também vai ter direito a esse afastamento pelo INSS, porque o MEI também faz jus a esse afastamento. Aí tem que juntar, como nós falamos, da trabalhadora ou trabalhador seletista, todos os documentos comprobatórios de que está impedido de continuar o exercício das suas atividades. Entendi. E aí a questão também da isenção para comprar carro, comprar esses bens assim, que tem uma isenção para quem é portador de algum tipo de neoplasia. É só dar entrada, entrar com laudo? Isso realmente é verdade? Como é que funciona isso? Então, a legislação, ela vem trazendo algumas isenções. Como é que você mencionou, alguns descontos para adquirir, para comprar carro, a isenção do imposto de renda. Então, até para requerimento desses benefícios, é importante o laudo sim. Por quê? A legislação, ela traz a questão da doença grave. Então, a pessoa tem que comprovar que ela tem essa condição de ter uma doença grave e que também essa doença está impossibilitando a continuidade das suas atividades. E, por exemplo, o carro. A pessoa comprova também que a debilidade que ela tem acaba interferindo e necessita de um carro diferenciado que vai fazer jus, no caso, a esses descontos. E o imposto de renda, aproveitando até que vocês falaram sobre isso, é importante também registrar aqui que o efeito ele é retroativo. Ele pode retroagir a 5 anos. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo. A pessoa X foi diagnosticada e não deu entrada no pedido de isenção de imediato. A partir do momento que ela der entrada, isso pode retroagir 5 anos. E se ela não conseguir direto no INSS, ela pode tentar pela via judicial. Sim. Esse pedido de isenção do carro, basta a entrada na agência que ela compra o carro, tem algum órgão que ela tem que poder ter esse direito para depois entrar com um documento, ou não, junta o laudo, vai na agência, apresenta, já tem um desconto? Tem algumas agências que fazem até esse encaminhamento, né? Ou até mesmo eu costumo aconselhar que pode ir também direto a um dos postos do Detran com relação a isso. Ah, legal. Até para a pessoa saber, né, se tem o direito, porque às vezes ela comparece na concessionária e não sabe nem qual o direito que tem. Sim. Não entendi. Aí você vai ficar contando, né, com... Tem uma pergunta aqui que, na verdade, foi feita pelo doutor Antônio da Mata. Ele é oncologista clínico, brabo, um dos melhores do Brasil, do Hospital de Itajubá. Ele perguntou assim, Joel, pergunta para ela se quem já está curado continua com todos os direitos ou não. Essa é a pergunta objetiva. Você consegue me explicar para ele, para a gente, para os ouvintes? Consigo. Em direito, nós costumamos falar que não é como a matemática, né? Então, tudo depende. Depende de quê? Essa cura deixou sequelas? Essa cura ainda traz algum tipo de debilidade? Ainda continua afetando as condições físicas ou psíquicas da pessoa? Se a resposta for positiva, alguns desses benefícios eles permanecem. Sim, entendi. É igual o da questão do financiamento, né? Quando consta no seguro que a pessoa faz jus a isenção do pagamento se tiver uma doença incapacitante ou a morte. Então, tudo isso é analisado. Mas o curado, seja com cirurgia ou tratamento clínico, 100%, perde todos os direitos. Esse objetivamente se não tiver sequelas, não tiver nada. Todos os renda, direitos não. Eu não posso falar aqui que perde todos os direitos, sim. porque nós temos aí uma gama de direitos. Então, nós não podemos falar assim, né, de uma forma tão absolutista assim. Mas, com relação a essas isenções, sim. Sim, né? Entendi. Agora, o desafio, né, para a mulher que foi diagnosticada com câncer de mama no mercado, porque tem todo o impacto psicológico e como o mercado vai
essa mulher está trabalhando. O mercado muda em relação a ela, depois que recebe essa notícia, né? Como é que essa via é mão única? Tem um entendimento? Como é que é atualmente o desafio da mulher nesse mercado? Então, infelizmente, quando nós falamos de uma mulher que retorna ao trabalho, principalmente após um tratamento oncológico, nós ainda temos muita discriminação. Nós temos também empresas que ainda não estão aptas, até mesmo quando eu falo na estruturação física, para recebimento dessas pessoas. Então, é importante que as empresas se preocupem também com algumas políticas internas, seja políticas internas de estruturação ou até de capacitação e treinamento dos seus profissionais, independente de homens ou mulheres, porque nós estamos discutindo sobre esse papel da mulher, né? A mulher no mercado de trabalho e essa diferenciação que ainda existe. Nós não temos como falar aqui que hoje isso já está resolvido. Não está. Nós temos uma legislação que precisa ser efetivada, né? Ela precisa ter efetividade na prática e, para isso, precisa, por exemplo, de programas aqui, podcast igual ao de vocês, para trazer esse conhecimento, trazer informação. Precisa também, como eu mencionei, de você capacitar as pessoas, também instruí-las sobre quais os direitos, quais os comportamentos que são cabíveis ou não no mercado de trabalho. Mudou muito a sociedade com relação a isso. Até o lidar, né? O lidar com o próximo mudou bastante. Então, isso tem que ser observado também. E é importante que as empresas elas tenham essa consciência, que é o que nós falamos hoje em dia de uma gestão mais humanizada, que é o que nós precisamos, né? E só aproveitando aqui o gancho, nem só também tem isso, né? A gente está pensando na mulher, o homem empregado e tendo essa questão de estar com câncer, mas e quem tem, por exemplo, um empreendimento, uma loja, uma banquinha, a pessoa está lá com a sua bancada vendendo bala, vendendo doce, uma coisa menor, mas é impactada com isso, com a chegada do câncer. Como é que faz nesse caso? Nesse caso, você tem que buscar alguns incentivos, né? E nós não temos. Por isso que se discute muito a questão de que quando nós falamos de neoplasia maligna, ainda falta muito políticas públicas para poder atender a esses pacientes. Nós já evoluímos bastante, nós temos até hoje, né, um estatuto da pessoa com câncer. Nesse estatuto, ele vem trazendo algumas garantias. Tem um estatuto e ele vem trazendo algumas garantias. Só que, assim, para que essas garantias elas tenham aplicabilidade, necessita realmente do plus, necessita avançar. E aí, eu falando mais diretamente, necessita-se da questão dessas políticas públicas mesmo. Um olhar diferenciado, como ele acabou de falar. E essa pessoa que tem um comércio e a sua produtividade cai? Porque nós sabemos que o tratamento oncológico, ele é muito dificultoso. Tanto caro, na questão financeira, como também na questão física. Impacta muito. Inclusive então, familiar, né? Familiar. E olha que importante você falar do familiar. Às vezes eu faço alguns eventos para pacientes oncológicas. E as pessoas perguntam assim, homem pode participar? Aí eu falo, não só pode, como deve. Porque a família também é muito impactada. Sim. Um casal também acaba sendo impactado. Então, essa propagação e esse conhecimento tem que ser para todos. Até porque a rede de apoio é que vai ajudar. Aí, falando no que você mencionou, os pequenos empreendedores, nessa hora, então, eles vão precisar de um apoio maior. Seja da rede de apoio familiar, ou até mesmo sócio ou sócia, porque realmente não tem como, durante o tratamento do câncer, você falar que a sua produtividade não cai. Porque cai. E outra questão também, que aí a gente vai para o mundo dos sonhos, né? Que é a realidade que a gente não tem. O mundo ideal seria
a pessoa recebeu essa notícia, ela vai ter que ter um acompanhamento psicológico. Dentro do trabalho também. Justamente por causa disso. Vai cair a produtividade. Não tem como manter. Mas a gente sabe que o mercado não está preparado para isso. Grande parte dele, né? A minoria tem isso de apoio psicológico, né? Por isso que quando eu falo sempre, antes quando nós falávamos em apoio ou incentivo, até mesmo afastamento previdenciário, nós focávamos muito na questão física. Só que hoje isso já nem tem mais discussão. Que essa questão do apoio psicológico, ela é muito importante. Porque, às vezes, o seu corpo pode estar respondendo bem, até para você realizar determinada atividade. Mas e o seu emocional? Né? E o seu psíquico, como é que fica? Então, tem que ter realmente uma preocupação com relação à saúde mental, que muito se discute, né? Saúde mental. Eu vou continuar no assunto, lógico, né, que esse é o tema, mas vou mudar o ramo do direito. Hoje em dia, eu não sei como é que está, mas em relação à pensão de alimentos para a mulher, a gente está mais difícil, né? A mulher está empoderada, está trabalhando e tal. Não sei como anda essas decisões. Mas no caso de um diagnóstico de câncer, havendo uma separação, obriga o marido a poder pagar uma pensão de alimentos à esposa? Dependendo do que se comprove nos autos, tem mulheres que acabam recebendo a pensão. Sim, entendi. E aí, eles analisam toda a estruturação ali do núcleo familiar. Então, as mulheres que passam por essa situação podem estar postulando, sim, a pensão. Não estou dizendo aqui, como nada no direito, nós podemos falar assim, 100% de certeza. Mas você tem que ali fazer uma petição inicial, com provas robustas, argumentos, documentos, com relação a essa necessidade. Porque é uma briga boa, né? É uma briga boa. Agora, Cíntia, assim, você já falou, juntar provas, enfim, mas a gente sabe que na hora que vem a notícia, a pessoa se perde, porque tem que se perder, a cabeça não trabalha, a família também tenta conter, mas é muito complicado. Recebeu a notícia, o diagnóstico de câncer. Tem sempre um primeiro passo. É tipo, pô, agora a minha família já sabe, tem o meu trabalho. Esse primeiro passo, esse avanço para o trabalho, né, principalmente, seja da mulher, seja do homem, o que essa pessoa tem que fazer? Na questão do trabalho? Isso. Tá. O primeiro... Como abordar, como chegar, é o RH? Isso. O primeiro passo é ela estar com os documentos comprovando a doença, o diagnóstico que ela teve e qual será o passo seguinte. Se ela vai ser submetida a uma quimioterapia, radioterapia, ou se vai ser uma cirurgia, ela tem que estar com todos esses documentos. De posse desses documentos, ela vai levar... e também no documento, o médico ele sempre coloca necessidade de afastamento por X dias. Então, ela vai levar esse documento até o RH da empresa, ou um setor específico que cada empresa possa criar dentro do contexto geral de recursos humanos. Então, ela vai apresentar esses documentos. Os primeiros 15 dias de afastamento, eles são de responsabilidade do empregador. Então, aqueles 15 dias, quem vai continuar pagando o salário é o empregador. Do 16º dia para frente, quem vai realizar o pagamento já é o INSS. Então, ela tem que se habilitar a receber esse benefício previdenciário. Então, esse seria o primeiro passo frente ao trabalho, frente ao seu empregador, aí no exemplo que você deu. E, assim, se o pior acontecer, o trabalhador vem a falecer, a empresa, o empregador, tem algum, como é que eu vou dizer, prestar algum tipo de serviço à família, algum tipo de, não sei... Por exemplo, o último salário dá para alguém da família? Acontece isso ou não tem nada a ver? Sim, acontece sim. E isso é independente de ser o falecimento decorrente ao tratamento oncológico ou não. Quando ocorre do trabalhador falecer, os herdeiros fazem jus ao recebimento. Perante a Justiça do Trabalho, essa forma de recebimento é até mais simplificada e até mesmo perante a empresa. Por quê? Se você é dependente ou herdeiro daquela pessoa e apresenta uma declaração de dependentes do INSS,
Você pede isso no sistema Sim. Meu INSS. A empresa pode realizar o pagamento àquelas pessoas reconhecidas nessa declaração. Legal. Agora, se não tiver essa declaração no INSS, aí o que a empresa tem que fazer? A empresa tem que consignar os valores em juízo. Por que consignar os valores em juízos? Porque nós temos assim, quem paga mal paga 2 vezes. Isso. Então, ela não sabe de forma legítima ali quem tem direito a receber. Então, ela pode pagar uma pessoa que não consta nessa declaração do INSS e pagar depois. E acontece, às vezes, isso. E a pessoa que tem que receber não recebe, né? Então, nessa ação de consignação em pagamento, ela faz o depósito em juízo das verbas rescisórias que a pessoa teria ali jus, né? Por força do falecimento. Não a pessoa, o herdeiro, né? E o juiz vai fazer a convocação das pessoas que vão comparecer. E aí, só para poder complementar uma questão, que é muito importante também, as pessoas verificarem se a empresa tinha um sindicato específico e se nesse sindicato tem algum instrumento normativo, seja uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho, que disponha sobre a obrigatoriedade de seguro. Porque tem muitos instrumentos normativos que eles constam que, em caso de falecimento, faz jus ao recebimento desse seguro. Se a empresa então, não é pagou, importante. tem que arcar com esse Aí ônus. tem que arcar com ônus. Entendi. Outra coisa importante, familiares e dependentes. Existe algum tipo de incentivo que o paciente tem? De isenção de imposto, né? Você falou, pode comprar o carro mais barato. Isso estende também para familiares ou dependentes? Não estende? Não. São direitos para os portadores de câncer. Entendi, só para eles. E em relação ao consignar esse pagamento que você falou, uma vez que não provou o dependente, não vai provar para o juiz. Paga quem depois? Quem recorre? Quem requer? Tem que provar para o juiz ou tem que abrir inventário? Como é que funciona? Então, o juiz ou a juíza, enfim, ele pode fazer alguns tipos de requerimentos, até para verificar quem é a legítima pessoa a receber aqueles valores. Vamos supor que o trabalhador ou a trabalhadora não tenha filhos. Ele vai verificar se a pessoa era casada ou se tinha alguma união estável. E se não tiver, aí vai passando pelas cadeias, entendeu? Sim. Aí vai verificar os pais, entendeu? E muito difícil alguém não ter uma pessoa específica para receber. E no trabalho sempre representado por um advogado. Lá não pode ser sem advogado, como pequenas causas. Então, a Justiça do Trabalho ainda tem aquela questão que fala do jus postulante, né? Só que é uma situação que, na prática, você não observa muito. Porque, por exemplo, a pessoa vai até o judiciário, aí coloca a termo o seu pedido, mas eles pedem para que venha um advogado a defender. O que eu acho até certo. Sim, lógico. Porque a pessoa, às vezes, não sabe nem o que vai pedir. Isso. Aí deixa de pedir algum direito ou pede de forma equivocada. Que fica bem protegido com o profissional. Isso. Né? E acaba se prejudicando, defensor né? público, né? Ele pode ter... Na Justiça do Trabalho? Não, Justiça do Trabalho não tem defensor público, mas tem... Advogado dativo, né? Não tem. Também. Mas tem os sindicatos que prestam assessoria jurídica e tem que ver se o sindicato presta essa assessoria. Ou tem também alguns núcleos de universidades também que prestam esse tipo de serviço. O modelo que chamam, né? Isso. O certo é procurar a sua associação, né? Esse que é o certo. O especialista sabe tudo, vai lá fuçar lá os mínimos detalhes. Pois é. Foi até bom você falar isso de associação. Por quê? Eu não tenho uma associação ainda. Posso falar só agora? Deve. O que acontece? Eu comecei nessa área porque, assim, primeiro porque eu tive câncer na infância, né? Então, você já começa a lidar ali com esse ambiente. Eu vivia muito nos hospitais, enfim. E aí, depois... Se depara com as dificuldades, né? Se depara com as dificuldades, né? Você já sabe como é que como é que são, né? Essas dificuldades. E depois, eu comecei, assim... uma tia minha muito próxima, que por ironia era uma que ia até no hospital muito comigo, fiz tratamento até no INCA. Aí, quando me perguntam também, eu falo que eu sou super a favor do SUS, porque o meu tratamento, se eu estou aqui hoje, foi por causa do SUS. Lógico, é o maior do mundo. O maior e melhor do mundo. Então, eu acho que não tem nem muito o que questionar, né? Com relação a isso. Funciona. Tem algumas deficiências
mais... O tamanho do Brasil e da complexidade. E a quantidade de melhor, pessoas, né, de demanda. Isso é prova. O mundo não tem igual. Uhum. E aí, essa minha tia, que ficava comigo no hospital, ela acabou tendo câncer de mama. E ela também está bem, só que aí ela ia muito para o hospital. Aí eu falei assim, vou começar a me engajar. E aí eu comecei, acho que tem uns 12 ou 11 anos. Aí eu comecei a ir para os hospitais para fazer palestra. Só que aí você acaba se envolvendo mais. Aí da palestra, eu já comecei a ajudar com outras questões. Aí eu já comecei a formar um grupo de mulheres. Aí eu acabei trazendo para a empresa de capacitação e treinamento que eu tenho, um evento que esse ano está até na 5ª edição, que é um evento que se chama Casmec Rosa. Nesse evento, nós fazemos um dia inteirinho com atividades para as pacientes, palestras, enfim, sorteios, dinâmicas, que é para trazer um dia de alegria, né, de positivo para essa vida dessas mulheres. E fora isso, eu comecei também a auxiliar algumas outras associações na questão jurídica, de benefício negado ou até mesmo o BPC. E eu vi a necessidade de ter, como você falou, uma associação. Então, no dia do evento, nós vamos estar fazendo o lançamento desse instituto que eu estou criando e, a partir do ano que vem, espero que ele já venha em funcionamento para que nós possamos ajudar mais pessoas. E aí não somente só essas pacientes oncológicas, mas também mulheres que precisam se recolocar no mercado de trabalho. Porque, infelizmente, até o exemplo mesmo que você deu, quando nós falamos dessa dificuldade no mercado de trabalho, não é somente com relação às seletistas, mas também com as empreendedoras, porque algumas mulheres veem como forma de garantir a sua subsistência e empreender algo. Só que o empreendedorismo também, ele não pode ser aleatório. Você tem que ter algumas bases, conhecimentos, para que você possa alçar voos, né? Até estrutura e apoio, né? Olha só, é importante você falar sobre isso, do empreendedorismo. Eu até fui conversando com um amigo antes de a gente entrar aqui sobre isso, né? Que hoje em dia o desemprego caiu, a gente sabe do esforço aí de todo mundo para isso, dos governos, mas porque abre um MEI, deixou de ser desempregado. Não é isso? E aí a pessoa já tem problema quando tem carteira assinada, quando tem câncer. Essa pessoa que está empreendendo, às vezes começando, vou voltar para o assunto do incentivo. Existe algum incentivo federal de bolsa, de dinheiro, para quem tem... Do MEI? Não, o do meio de quem tem portador de câncer. Existe algum tipo de bolsa de benefício? De quem nunca fez contribuição, não fez nada? Ou o meio, quem não tem. Isso. Aí tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Esse benefício, ele é independente de você estar na condição de segurado do INSS. Aí, como você faz? Também você tem que observar ali os requisitos previstos na legislação. Aí vem trazendo alguns requisitos, como, por exemplo, a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo. A questão também que você tem que comprovar essa debilidade, essa impossibilidade como se fosse do exercício de atividade. Mas existe temporário? Se ele ficar bom, ele perde? Perde. Legal. Para finalizar... É a mesma coisa, né? Para finalizar sobre a associação, existe pretensão de ter ali um apoio multiprofissional ou só jurídico? Não, multiprofissional. Inclusive, hoje em dia, nós temos até algumas pessoas que comparecem, né, também nesses eventos que nós fazemos, porque nós não fazemos só em outubro. Isso é durante o ano. Porque é muito fácil também, eu falo assim, mas o que acontece com os problemas durante o ano? Somem. Desaparece. Só em outubro que aparece tudo. Só em outubro que aparece. Outubro rosa. Eles estão trazendo muito glamour, às vezes, para o outubro rosa e tirando ali do objetivo, né? Então, nós temos, sim, tem psicóloga que atua conosco, nutricionista, oncologista. Legal. É gratuito? Entendeu? É gratuito. Pô, que legal. Pô, bacana. Por isso que eu quero fazer agora, formalizar o Instituto. Porque através do Instituto fica mais fácil de você prestar esse tipo de serviço, Cíntia, né? muito esclarecedora a sua participação aqui com a gente, muito legal. Então, aproveita para justamente as pessoas que estão precisando desse momento do seu apoio. Você é uma prova viva de que é possível superar tudo isso, conseguir viver da melhor forma
e dar a volta por cima. Então, quem está precisando agora, nesse momento, vai se identificar contigo e como te procurar e de que forma. Isso. Exatamente. Eu quero deixar aqui como recado, além disso que nós conversamos, do conhecimento, que ele é essencial. E quando nós falamos que o conhecimento ele pode salvar vidas, pode sim. Tanto na questão de você ter a garantia do tratamento, garantia de medicamentos, e também para você ter uma fé. Eu acho que a fé, independente da religião, ela é muito importante, porque é isso que vai te impulsionar e que vai fazer você acreditar que aquilo que você está passando é somente um momento de dificuldade, que existe a possibilidade de cura, você pode passar por aquilo ali com o apoio de outras pessoas. Outro dia, eu estava num evento e eu encontrei com uma menina. E ela até me ajudou muito a falar também da minha questão. Porque eu não falava muito, assim. Mas eu pensei assim, não, isso pode ajudar a outras pessoas. Porque ela chegou para mim, eu fiz uma dinâmica e ela não interagiu. Aí eu cheguei e fui conversar com ela para saber por que ela não estava interagindo. Aí ela falou assim, é porque... Desculpa. É porque me falaram que por eu ter câncer, eu não tenho muita expectativa de vida. Então, eu não tenho projeto, eu não tenho o que falar, porque eu vivo sabendo que eu não vou ter o amanhã. Aí foi que eu falei para ela, eu falei assim, mas você sabe que eu já tive câncer quando era criança? E várias pessoas chegaram, porque o tratamento é longo, né? E falaram assim, você não vai viver. Só que minha mãe acreditou, eu acreditei e estou aqui. Eu falei isso para ela. Então, não deixa que falem isso para vocês, não. Não deixa que tire a esperança de vocês. Porque tem cura, sim. Você pode passar pelo tratamento. Hoje em dia, o tratamento é muito avançado. Então, acreditem. E não tentem passar por isso sozinhas. Sim. Você não precisa passar por isso sozinha. Você pode ter o apoio, ou o apoio da família, ou o apoio de amigos, ou o apoio até mesmo dessas associações, que são importantíssimas. E também você pode respeitar, eu falo muito isso também, você pode respeitar o seu tempo, o seu limite. Porque, às vezes, as pessoas minimizam muito o que a outra pessoa está passando, numa até de ajudar. A pessoa fala assim, não, mas eu tô passando pelo mesmo que você, bola para frente, vamos animar. Cada um tem uma forma de passar. Então, não tente colocar em você um peso maior do que o que você já tem para passar pelo tratamento. Você tem que respeitar o seu limite. Quando você estiver apta ou preparada a dar um passo a mais, dê. E da mesma forma que eu falo isso para quem está fazendo o tratamento, eu falo também para as pessoas que querem apoiar. Vamos respeitar o limite das pessoas. Eu acho que, eu falo muito isso, que o apoio e o acolhimento, eles só surtem efeito se tiver o respeito. Então, para finalizar, trazer isso que eu acho que está faltando. Vamos respeitar o que o outro está passando e a forma como ele escolhe também para enfrentar determinadas situações. Você falou uma coisa em relação ao peso, muito peso, e é verdade, quando mais você represa, quando mais você reprime, mais pesado fica. Se você partilha, você divide esse peso. Exatamente. Isso é muito importante. E também a questão da fé. Eu acredito muito que a fé remove montanhas mesmo, entendeu? E aquele papo de eu tenho que ver para crer, isso não existe. Se você crê, você verá com certeza. Com certeza. É isso? Exatamente. Cíntia, rede social vai aparecer, mas não custa nada falar, site, enfim. Se você quiser falar, o microfone é seu. Tá. Não, então, o Instagram é Cíntia_Poças. Tem o escritório, Cíntia Poças ADV, e o Casmec Consultoria. Posso aproveitar até e convidar? Claro. Lógico. Nós teremos agora, inclusive vocês, se puderem estar presentes, Legal. nós teremos esse evento no dia 26, agora de outubro. Ele ocorrerá no centro do Rio, no Hotel Atlântico Prime, de 9 às 18 horas. Nós vamos receber ali essas pacientes com café da manhã, vamos ter um dia com palestras dinâmicas, como eu falei, músicas. E não somente pacientes oncológicas podem comparecer, como várias outras pessoas. E quem for paciente oncológica
É gratuito, não tem nada a pagar, somente se juntar a nós e contar com outras pessoas que possam também estar apoiando nesse momento de dificuldade. Muito bom, Cíntia. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Você é um exemplo. E é uma inspiração para muita gente e para nós também, né, doutor? Isso aí. Não se esqueça, dá o like aí no vídeo. Como é que faz o Triplo C? Triplo C curtiu, comentou, compartilhou. Olha só, eu penso aqui, doutora Cíntia é necessária. Fundamental. Assim como é necessário assistir esse episódio. Garoto. Para todo mundo, porque não só quem é paciente oncológico. Como o Wanda me falou, isso aqui é uma inspiração para a nossa vida. Você é uma inspiração para a nossa vida. Então, eu espero que isso também transcenda para todos os nossos ouvintes. Com certeza. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Coisa linda. Não deixa de se inscrever no canal, hein?